Muito bem, então vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 7 e vamos ler dos versos 21 a 29. Não vou pregar todo o texto hoje, nós vamos dividir esse texto e na semana que vem vamos a segunda parte do texto, e a terceira parte do texto também será semana que vem, mas será um apanhado geral, porque a terceira parte do texto ele encerra de fato todo o sermão e faz um fechamento. E aí nós vamos fazer se Deus permitir aí, recordar um pouquinho daquilo que estudamos nestes meses, falando aí sobre o Sermão do Monte. Mateus capítulo 7, verso 21 até o verso 29. Você pode permanecer assentado como está. O texto das Escrituras Sagradas nos diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? E em seu nome não expulsamos demônios? E em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Vamos orar? Pai querido, obrigado pela leitura da tua palavra, obrigado porque podemos chegar ao término deste sermão maravilhoso pregado pelo nosso Salvador. E agora pedimos que no tempo em que vamos iniciar essa meditação, o Espírito do Senhor fale aos nossos corações e nos conduza ao entendimento de toda a verdade. Que o seu nome seja glorificado por meio da pregação da tua palavra. Exaltado seja o Senhor por meio da tua palavra, porque aprove ao Senhor elevar a tua palavra sobre todas as coisas, ó Deus. E é nela que nos amparamos e é nela que confiamos, porque vem do Senhor, o nosso Salvador. Obrigado, Pai. Oramos assim por meio de Cristo. Amém. Muito bem, irmãos, nós vamos falar do tema palavras vazias e corações vazios. A introdução deste sermão ela é um pouco longa, mas como eu disse, ela é uma introdução para a parte total desse texto. Então é uma introdução desse domingo e para o outro domingo, né? Então eu vou introduzir com uma longa introdução, vamos falar dos primeiros versículos, e semana que vem, como se fosse um segundo ponto, vamos falar dos outros versículos, do 24 em diante. Então não se preocupe que o tempo está bem dividido, pelo menos na minha mente, a não ser que aconteça algo durante a pregação e aí eu extrapole além daquilo que eu me programei. Mas vamos lá. Então, introduzindo o tema palavras vazias e corações vazios. Jesus então está agora terminando o sermão, mas ele ainda convida o povo e está chamando o povo a deixar a falsa religião, a abandonar o erro, a fugir do erro e vir para a verdade do reino. Ele disse que alguns entrariam pela porta estreita da salvação. Foi pregado recentemente sobre este assunto. Eu não estava aqui, pude assistir depois. Então Jesus convida e chama para entrar pela porta estreita. E essa é a introdução deste texto que vai até o final aqui do que nós estamos
chegando, né? Então, o que implica que esta busca pela porta estreita da salvação, ela deve ser procurada, deve ser buscada. Ninguém pode entrar no reino se não encontrar essa porta. Segundo lugar, também o caminho estreito é exigente, né? Ele é completamente oposto do caminho do mundo, é completamente oposto ao caminho amplo. Eu ouvi a pregação do Odir, ele dividiu os dois caminhos, né? Falou de um, depois falou do outro, e mostrou que um está em oposição ao outro, e são bem diferentes ao andar nestes caminhos. O caminho do mundo é um caminho amplo, é um caminho fácil, é um caminho indulgente. A porta estreita, que é a porta para o reino, requer que você entre nele sozinho. Você não leva suas posses para esse caminho, suas obras não te levam para esse caminho, seu orgulho não te leva para esse caminho, a autojustiça não te leva para esse caminho. Então, apenas aqueles que são quebrantados de coração podem entrar por ela. Semana passada foi falado sobre os falsos mestres, os falsos profetas, e eu não consegui assistir completa a mensagem ainda, ouvi só uma parte, então eu não vou falar tudo, né? E uma parte eu ouvi a Andresa assistindo, então eu peguei uma parte minha, a Andresa já estava no fim, quando eu ouvi, inclusive eu ouvi a parte que o Fábio fala que antes no seminário tinha que assinar um termo lá, que não podia ir no cinema. Eu assinei esse termo, né? Quando eu entrei no seminário, né? Que eu não podia ir ao cinema, isso em 1999, né? E acho que até lá eu nunca tinha ido mesmo no cinema. E para ser sincero, eu conto nos dedos de uma mão as vezes que eu fui ao cinema, né? E não preciso de todos, tá bom? Então vocês imaginam quantas vezes, né? Foi poucas mesmo. Eu não preciso nem de todos os dedos para dizer, mas não é por causa dessa declaração que eu assinei, não. Eu depois passa na TV, eu assisto em casa, é bem mais cômodo, né? E eu evito de pagar ainda o cinema. Bom, mas isso é outra história. Os falsos profetas devem ser evitados, porque eles enganam pessoas, eles atraem para o caminho largo. É isso que eles fazem, eles levam para o caminho largo, eles fazem com que as pessoas não vejam o caminho estreito. E agora Jesus nos dá a última razão, porque são poucos os que entram pela porta estreita da salvação. Ainda pensando que Jesus está ligando todo esse texto, então, eu entendo aqui que Jesus especialmente vai falar do auto-engano. J.C. Riley diz: o Senhor Jesus encerra o Sermão da Montanha com uma aplicação penetrante. A sua admoestação abrange desde os falsos profetas até os professos cristãos, desde os falsos mestres até os ouvintes negligentes. Não só os falsos profetas podem nos enganar sobre o caminho da salvação, como também pode nos iludir. Como também podemos nos iludir. Então, depois de nos alertar sobre os falsos profetas, o Senhor agora adverte os homens sobre si mesmos. O homem pecador é tendencioso em seu próprio favor por causa do seu orgulho, e ele tende a rejeitar o verdadeiro evangelho. E as duas categorias aqui, irmãos, de auto-engano, são os da mera profissão de fé verbal e o mero conhecimento intelectual. O primeiro é descrito nos versos 21 a 23. Envolve aquelas pessoas que falam, mas não fazem. Veja que o texto diz que eles dirão naquele dia: Senhor, Senhor, fizemos isso, fizemos aquilo outro. Mas será que de fato era para o Senhor que eles estavam fazendo? E depois dos versos 24 a 27 envolve aqueles que ouvem, mas não fazem. O destaque, embora fale aqui também dos que ouvem e seguem, mas o destaque do texto é para aqueles que ouvem e rejeitam. Jesus está alertando o povo a não rejeitar mais. E é interessante, irmãos, que o Senhor Jesus, ele não está falando para pessoas que não têm religião. Ele está falando para pessoas religiosas. Ele não está falando com ateus, ele não está falando com agnósticos, ele não está falando com pagãos, com hereges ou com apóstatas. Não, ele está falando com pessoas devotadas à religião.
Ele está se dirigindo a um público religioso. Os fariseus, os saduceus, os essênios, os zelotes, os herodianos, os messiânicos e outros grupos mais que haviam dentro do judaísmo, eram grupos de pessoas religiosas. Se fôssemos trazer para os dias de hoje, digamos que Jesus estava falando a batistas, presbiterianos, assembleianos, congregacionais e sei lá mais o que, se dirigindo a este público. Não estou comparando tais pessoas, tá bom? Só para vocês entenderem, e talvez católicos aí também no meio. Vamos lá. Jesus está então se dirigindo a pessoas religiosas. Se fosse pensando nos dias de hoje, ele está se dirigindo a pessoas que estão nos cultos todos os domingos, pessoas que vão às reuniões da igreja, pessoas que ouvem os ensinamentos. Jesus não está se dirigindo a pessoas que odeiam a religião. Não. Jesus está se dirigindo a religiosos, pessoas devotadas. Inclusive os fariseus eram os campeões na religião. Era o que queria o mais bonito. Eram os mais, inclusive eles eram os mais conservadores da sua época. Eram os fariseus. Lembra, no começo do Sermão do Monte, eu falei um pouco sobre isso. Os fariseus eram aqueles que olhavam para o passado e falavam: o bom é o que foi feito desde o passado, porque, sabe aquelas frases que a gente ouve nas igrejas, né? Sempre foi assim, né? É quase isso que os fariseus eram. Não, sempre foi assim, por que a gente vai fazer diferente agora? Esses eram os fariseus. Os saduceus já eram: não, esqueça tudo que foi feito no passado, não prestou nada. Aquele grupo de jovens da igreja, que quer mudar a igreja e chega e fala assim: esses velhos aí da igreja, só com ideia antiga, não, vamos pensar no futuro, esquece o que passou, já está tudo ultrapassado, a gente que sabe o que é bom, não é só jovem, Mas eu já fiz parte desse grupo também, viu, irmãos? Não se preocupa não, que eu também já achei isso em algum momento da minha vida. Fala assim: nossa, igreja antiga, fica só com ideia antiga, tem que pensar numa coisa nova, E era mais ou menos isso os saduceus. Os essênios já eram um outro grupo mais político, enquanto os zelotes era o grupo revoltado, Era o grupo que vamos destruir Roma à força, pelo poder da força. E vamos lá, era o PCO daqueles dias, Você sabe que é o PCO, o Partido da Causa Operária, aquele partido, acho que é o pior que tem hoje, aí, ou PSTU, sei lá quais que são os piores nessa área aí, daquele povo lá que grita que vamos para cima, vamos bater, vamos dar bandeirada na cabeça dos outros, vamos fazer e acontecer. Então é esse grupo aí, e tinha também lá os essênios e tudo mais. Bom, cada um tinha o seu ponto, mas todos eles eram religiosos. Todos eles olhavam para a religião, todos eles olhavam para o Antigo Testamento, todos eles queriam olhar para os ensinamentos dos mestres da lei. Então esses eram os grupos daqueles dias. Eles não são diferentes, irmãos, daquele grupo também dos dias de Paulo, que Paulo vai dizer que eles tinham aparência de piedade, mas negavam o poder. Nos nossos dias, irmãos, as várias estimativas dizem que há no Brasil cerca de 35% de evangélicos. Não estou falando de cristãos, O Brasil é um país majoritariamente cristão, com mais de 90% daqueles que se identificam como cristãos. Mas desse grupo de cristãos, nós temos aí hoje uma média de 35%, isso perto, é o que se estima que o censo agora levantado vai chegar, algo em torno de 35% para mais de evangélicos no Brasil. Essa é a estimativa que nós temos. Mas se nós olharmos para a base bíblica do que é ser um cristão verdadeiro, eu acho que esses números são bem menores. Eu diria que são mas bem menores que isso. Eu não arriscaria de dizer que nem 50% disso, metade disso seria verdade.
Isso passando numa peneira grossa, né? Se a gente for com uma peneira mais fininha, vai diminuindo essa quantidade. Então, pelos padrões bíblicos, irmãos, hoje nós sabemos que não é essa a verdade. O Novo Testamento dá elevados padrões para julgar a verdadeira vida cristã, mas também há muitas advertências sobre o alto engano espiritual em relação à salvação. Em Mateus 25, Jesus fala de 5 virgens loucas que fingiam devoção ao noivo, mas não puderam conhecê-lo por causa do seu próprio despreparo. Também fala dos crentes professos simbolizados como cabras, que estão surpresos que o Senhor os rejeita porque nunca verdadeiramente o haviam servido. O que é que acalma as pessoas nesse engano? Por que as pessoas estão com as mentes tão tranquilas? Em primeiro lugar, irmãos, muitos cristãos professos e até mesmo muitos cristãos vivem uma falsa doutrina de segurança. Muitas vezes porque uma pessoa testemunhou, ou que lhe testemunhou, disse para elas que elas tinham que fazer uma profissão de fé, levantar a mão, repetir uma oração, e depois disso você nunca duvide que você foi salvo. Você já deve ter ouvido isso. Levante sua mão, vem aqui à frente, repita uma oração, e se o diabo falar para você que você não é cristão, você vai falar, não, eu sou, e pronto, então você está salvo. E as pessoas descansam nessa segurança de um dia ter feito essa tal oração do pecador. Nada de contra fazer a oração, mas às vezes essa oração é só mera repetição de palavra, que de fato não aconteceu nada no coração da pessoa. Talvez tenham sido ensinados, como eu disse, jamais duvidar da sua salvação, porque duvidar da salvação seria duvidar da integridade de Deus. Infelizmente, muitos evangelistas e pastores tentam certificar a salvação de uma pessoa, além do trabalho de convencimento do Espírito Santo e da evidência de frutos com continuidade em obediência à palavra de Deus. Como é que eu me certifico de que alguém é salvo? Não é porque ele levantou a mão, não é porque ele foi batizado, não é porque ele fez uma oração do pecador, não é porque ele fala que ele é salvo, não. A gente se certifica da salvação, primeiro porque o Espírito Santo é quem convence o pecador. A pessoa, como Romanos diz, o Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Também o fruto mostra de fato quem é quem. Pelo fruto se conhece a árvore. Como é que pode uma árvore boa dar frutos maus ou frutos ruins? Não dá. Uma árvore boa vai dar fruto bom. Como que uma fonte de água doce vai jorrar água salgada? Não jorra. Fonte de água doce vai jorrar água doce. O crente vai ter o testemunho na sua vida, claro, de que ele de fato é um filho de Deus, que pertence a Ele. Pedro deixa claro que a vocação e a escolha são feitas de maneira segura, mas elas aumentam as qualidades e a fecundidade do cristão. Lá em 2 de Pedro, eu gosto muito desse texto, eu não escrevi ele aqui, mas rapidinho, deixa eu abrir aqui só para ler o versículo 3 e 4, ele vai até o 11 na verdade, mas o versículo 2 de Pedro, capítulo 1, verso 3 e 4 diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição. Perdão, irmãos, eu estou lendo a primeira, é a segunda. Até eu falei, não é esse texto, embora eu goste também do primeiro, mas é o segundo. Diz assim: pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, Ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes
da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Veja o que o texto de Pedro diz: pelo poder de Deus já nos foram concedidas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. O crente, ele é piedoso, isso fica claro na sua vida. Mas o nosso Senhor nos ensina que algumas pessoas parecem salvas, mas não são. Garantia de uma adesão rápida e fácil pode nos enganar. Uma segunda contribuição para o auto-engano, irmãos, é o fracasso do autoexame. Através de uma visão defeituosa e presunçosa da graça de Deus, alguns crentes professos alegremente passam a vida ignorando e não se preocupam com os seus pecados. No entanto, o Senhor diz a seu povo para examinar suas vidas cada vez que eles vêm à sua mesa, como na celebração da ceia. O que diz lá? 1 Coríntios 11, 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Paulo também diz lá em 2 Coríntios que devemos provar se estamos na fé, se nós estamos de fato na verdade, lá em 2 Coríntios 13, 5. Romanos capítulo 7 também nos faz olhar para o nosso coração e os motivos internos e os desejos para ver o que há no nosso coração e a nossa busca pela santidade e a glória de Deus. Até mesmo o mais fraco cristão tem anseios puros em seu coração para a justiça, mesmo quando a sua carne impede esse cumprimento. João diz: se dissermos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Mas ele diz ainda: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Uma pessoa que não está preocupada em ter seus pecados presentes limpos, tem boas razões para duvidar se o seu pecado passado foi perdoado. Uma pessoa que não tem vontade de vir ao Senhor para a limpeza contínua, tem razão de duvidar que ela já veio ao Senhor para receber a salvação. Nós, como crentes, devemos nos autoexaminar. Alguns aqui já fizeram autoconfrontação. Eu já estudei autoconfrontação, vários módulos, eu já dei autoconfrontação, eu uso ele nos meus aconselhamentos, eu gosto de usar o autoconfrontação, porque ele me confronta, é autoconfrontação, eu sou confrontado pela palavra, eu examino a minha vida. Diversas vezes, irmãos, eu já parei e avaliei e cheguei ao Senhor e falo: Senhor, será que de fato aquela profissão de fé que eu fiz, ela foi verdadeira? E então eu passo a examinar a minha vida e olhar os meus pecados e os meus erros e as minhas falhas, e como eu estou diante de Deus, se eu estou buscando santidade, se eu prefiro viver uma vida no pecado. E então há várias avaliações que eu tenho que fazer, e graças a Deus até hoje eu tenho chegado sempre a uma conclusão: pela sua graça Cristo me salvou, mesmo que eu imerecidamente tenha recebido. Não porque eu tenho qualquer capacitação especial, mas porque o Espírito de Deus vai me capacitando para viver uma vida cristã, ainda que não seja a melhor delas, mas uma vida cristã que busca a glória do Senhor. Não tenho dúvida, irmãos, que a minha vida cristã podia ser melhor do que ela é hoje. Não tenho dúvida de que eu poderia estar num grau de santidade muito maior do que o que eu estou hoje. O problema é quando alguém acha que já está no grau de santidade suficiente, que não precisa de mais nada, que não precisa se examinar, que não precisa confessar pecados, talvez porque nem peque mais, né? Se você não peca mais, cuidado, tá? Você pode subir de repente e nós nunca mais vamos te ver. Tome muito cuidado se você está vivendo sem pecado, né? Não estou dizendo para você pecar não, né? Mas se a pessoa diz, mas já lemos, né? Quem diz não ter pecado é mentiroso.
E a mentira é pecado. Quando um casal vive junto sem estar casado, quando uma pessoa tem a prática da homossexualidade, quando a pessoa engana e é desonesta nos negócios, quando ele é odioso e vingativo, quando ele habitualmente pratica qualquer pecado sem remorso ou arrependimento, essas pessoas, irmãos, há que se duvidar se são de fato cristãos, e na verdade poderíamos dizer quase com 100% de certeza que não o são. Quando esses pecados existem, a pessoa vive com isso tranquilamente, como se nada estivesse acontecendo. Não importa o tipo de experiência que elas afirmam ter tido, ou o tipo de testemunho que elas fazem agora, a palavra de Deus é explícita. Não sabeis que os injustos não vão herdar o reino de Deus? Não vos enganeis. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Olha a lista, irmãos: devassos, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores. Está em 1 Coríntios, capítulo 6. Novamente Paulo adverte lá em Efésios: fiquem sabendo disso, nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não se deixem enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Em cada um desses avisos extremamente sombrios, Paulo pede a seus leitores para não serem enganados. A pessoa que professa ser um cristão, mas habitualmente continua num pecado conhecido, quer fazer Deus um mentiroso, porque a sua palavra nega expressamente que essa pessoa pertence a Ele. Terceira causa do auto-engano é a concentração excessiva em atividades religiosas. Atender igreja, ouvir sermões, cantar músicas, ler a Bíblia, participar de estudos bíblicos e muitas outras atividades que são boas e úteis e necessárias, tá bom? Entendam que eu não estou dizendo contra isso, mas ela na verdade pode isolar a pessoa do próprio Deus. Parece uma contraposição aqui, né? Parece que eu estou dizendo algo contraditório, que a gente mesmo incentiva: irmãos, venham para a igreja, ouçam os sermões, cantem os cânticos, leiam a Bíblia, participem dos estudos bíblicos. Tudo isso nós pedimos para que as pessoas façam, e nós queremos que as pessoas façam, e nós também devemos fazer e queremos fazer. Mas na verdade, irmãos, isso pode levar um crente a pensar que ele é fiel e obediente, quando na realidade ele pode não ser, está apenas tentando se enganar fazendo um serviço religioso. É apenas um religioso. E esse auto-engano pode causar em um incrédulo a sensação de que é salvo, quando na realidade não é. Na verdade, a religião é uma forma que o homem usa às vezes para não encarar a sua realidade diante de Deus. Nós vamos ver daqui a pouco, né? Essas pessoas falam para Jesus: Senhor, 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 não fizemos milagres em teu nome? Não expulsamos demônios em teu nome? Jesus vai falar para elas: não te conheço, não sei quem vocês são. Quarta razão do auto-engano, irmãos, pode ser chamado aquilo que eu coloquei aqui como troca justa. Ao invés de confessar e pedir perdão por seus pecados, uma pessoa pode se dar o benefício da dúvida quando ele racionaliza a sua salvação por pensar que as coisas boas que ele faz pode equilibrar o que é mal. Sabe aquela ideia do ponto positivo e ponto negativo? Bom, eu fiz isso aqui de bom, fiz isso aqui de ruim, então vamos bater aqui. Bom, eu fiz mais bom do que ruim hoje, então eu estou no lucro, parabéns para mim. Amanhã eu posso até errar mais porque eu já estou equilibrado.
Estou fazendo uma troca. Estou vendo aqui o que eu fiz de bom, o que eu fiz de ruim. Beleza, deu certo aqui, empatou 0-0. Estou bem, não preciso de mais nada. Ou seja, aquela ideia do negativo com o positivo, ou seja, o positivo cancela o negativo. Mas em primeiro lugar, a parte de Deus é impossível fazer qualquer coisa que seja verdadeiramente boa, porque Paulo nos diz em Romanos 3,12: não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Paulo está citando Davi. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Isaías vai dizer que tudo que o homem faz, a melhor obra que ele faz diante de Deus é trapo imundo. Trapo imundo. Então não há como cancelar com as coisas boas as coisas ruins, porque diante de Deus, irmãos, tudo que o homem sem Cristo faz é trapos de imundícia. Todas as suas melhores obras não valem nada para a sua salvação diante do Senhor. Eu não conquisto a salvação pelas obras que eu faço. Eu não conquisto a salvação porque eu venho à igreja. Eu não conquisto a salvação porque eu prego na igreja. Eu não conquisto a salvação porque eu dou aula na escola bíblica dominical. Eu não conquisto a salvação porque eu canto no louvor. Não, isso não me traz salvação. Dar cesta básica, visitar pessoas, cuidar de pessoas, isso não traz salvação. Só há um meio para sermos salvos: Jesus Cristo. Fé nele e vida de obediência como resultado da salvação. Ainda mais dois outros tipos comuns de auto-engano. Pessoas enganadas que acreditam ser cristão quando não são. Um deles é a pessoa superficial, que teve pouco ou nenhuma instrução do evangelho, que pensa que frequentar a escola bíblica dominical, como frequentou a escola bíblica dominical quando era criança, foi batizado em algum momento, foi membro de uma igreja, então ela está em boas condições diante de Deus. Outro tipo é aquele que é o contrário disso, é o bem informado sobre a Bíblia e sobre o Evangelho. Ele é envolvido fortemente nas atividades de vários tipos, mas ele vive em um estado constante de pecaminosidade. Não confessa e não abandona seus pecados, e não busca a justiça. Ele olha para os sentimentos, para as experiências, para as bênçãos materiais, para as promessas, como uma prova externa da sua salvação. Como diz Lloyd Jones, ele está mais preocupado com os subprodutos da fé do que com o próprio fruto. Este grupo inclui aqueles que estão mais comprometidos com a denominação ou a organização cristã do que com a palavra de Deus. Inclui até aqueles que são interessados em teologia acadêmica, mesmo que seja ortodoxa, teologia bíblica, mas não andam em obediência à Bíblia, em que essa teologia é baseada. Ele inclui aqueles que enxergaram e distorceram um aspecto particular da vida cristã. Eles abandonaram a verdade para seguir as mentiras. Em globos indulgentes, que em nome da graça querem viver uma vida cristã sem uma vida penitente diante do Senhor. Então há muitas pessoas, irmãos, às vezes no caminho largo, que leva à destruição, enganados pelas mentiras, pelos enganos, enganados e iludidos por Satanás, e não estão no caminho estreito e acham que estão no caminho estreito. Então vamos olhar agora essa primeira parte do texto, e a maior parte do sermão de hoje era essa introdução, porque é a introdução para os dois sermões, de hoje e de domingo que vem. Então domingo que vem eu não introduzo, eu já entro direto na pregação, né? Já entro direto no texto, não que eu não estou pregando, né? Já entro direto no texto. Versículos 21 a 23 diz, vamos falar de palavras vazias. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus,
mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, e em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Um judeu, irmãos, poderia usar o termo Senhor simplesmente como um título de respeito e honra, dado a qualquer político, militar, líder religioso, incluindo os mestres. Mas aquelas pessoas que dizem Senhor, Senhor, sugere muito mais do que respeito humano. Como os próprios comentários dessas pessoas vão deixar claro, eles alegam ter profetizado, expulsado demônios, realizado milagres em nome de Jesus, ou seja, indica que eles reconheceram o Senhor Jesus de uma forma sobrenatural. Senhor era um substituto judeu comum para Yahvé, ou Javé, ou para alguns Jeová, ninguém sabe exatamente qual é o nome, mas o nome lá que está no tetragrama, que um judeu jamais ousaria pronunciar, mas era um substituto comum, né? Adonai, que é Senhor. É isso mesmo, né, Fábio? Não estou falando besteira não, então tá bom. Eu já disse que o hebraísta aqui é ele, né, irmãos? Então é um substituto do nome para Deus Senhor. E o judeu fazia isso normalmente por causa do seu zelo e devoção e dedicação ao nome de Deus. E em 3 vezes aqui, né, o versículo, 3 referências fala assim: em seu nome, que são enfáticos, transmite o significado de quem é Jesus. Ou seja, Jesus está falando de pessoas que em algum momento fizeram uma profissão de fé nele. São pessoas que afirmam ser seguidores do Deus de Israel, o Criador, o Senhor de tudo na terra. Não só isso, eles reconhecem o próprio Jesus como ser divino, porque eles dirão, isto é, para Jesus, naquele dia, no dia final: Senhor, Senhor. E o fato deles terem realizado tantas obras em nome dele diz que eles são trabalhadores religiosos fervorosos, pessoas que faziam parte da religião. Mas naquele dia, na decisão final, é apresentada aqui, e aqui o texto não faz a referência de distinção entre os tribunais separados para os crentes e para os incrédulos. Aqui esse dia é uma referência ao dia do julgamento divino, conhecido em todas as escrituras como dia do Senhor. Você vai ver isso lá em Isaías 2, Joel 2, Malaquias 4, Tessalonicenses, Pedro, vai falar sobre esse dia. E Mateus usa aqui esse dia, e também em Mateus 24:36, onde se refere à segunda vinda do Salvador. E vale ressaltar que nós já citamos aqui sobre a segunda vinda a parábola das 10 virgens, que faz referência às que são excluídas do reino e continuam clamando Senhor, Senhor, e ele também responde: não sei quem são vocês. Essas poucas passagens juntas revelam que Mateus tem em mente um tempo não especificado de julgamento que vai acompanhar o retorno de Cristo. E que alguns dos que Jesus está falando aqui, naturalmente, ele está falando que alguns são verdadeiramente crentes, porque ele diz nem todo o que me diz. Ou seja, você fala nem todo, quer dizer que alguns são, ok? Nem todo o que me diz Senhor, Senhor. Então tem os que dizem Senhor, Senhor aqui que são salvos, mas que Jesus não vai especificar ou falar deles, mas ele vai falar daqueles que falam Senhor, Senhor e não são. Bom, então ele está dizendo que alguns vão falar Senhor, Senhor. E Jesus aqui está falando do julgamento do grande trono branco para esses demais que serão rejeitados. Mas Jesus vai mostrar que não é aquele que somente diz Senhor, Senhor, mas é aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. É esse que é o salvo. A questão é a obediência à palavra de Deus.
Alguém já disse que o abecedário do crente não é ABCD, mas obedecer. Obedecer. A palavra de Deus nos diz: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Jesus disse isso. A salvação e a obediência, irmãos, à vontade de Deus são inseparáveis. O escritor de Hebreus deixa claro, no capítulo 5, 8 e 9, diz: embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. A obediência segue necessariamente a salvação. Não tem como ser crente e não obedecer a palavra de Deus. Não dá para dizer eu sou salvo e vivo em desobediência. Não é possível. Não tem como. Não estou dizendo que a gente vai obedecer sempre, irmãos. Assim como um filho não obedece sempre o pai. Nós vamos falhar, nós vamos errar, mas nós não amamos viver na desobediência. Nós queremos fazer o que é certo. O crente quer fazer o que é certo. Ele ama fazer o que é certo. Ele odeia o que Deus odeia e ama o que Deus ama. Ainda que, como lá em Romanos 7, Paulo fala: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse faço, miserável homem que sou. E muitas vezes esse grito vem dentro de nós, quando nós tentamos fazer o que é justo, o que é certo, e erramos e falhamos, e maldizemos pessoas, e atacamos, e pecamos, e mentimos, e olhamos com soberba, e então nós falamos: eu sou um miserável pecador, eu não posso continuar vivendo dessa maneira. Essa é a minha reação, ou deve ser a minha reação no meu pecado. Eu não posso estar satisfeito com o pecado. Eu não posso estar feliz com o pecado. Deus odeia o pecado, irmãos. Eu também devo odiar. Qual é a resposta de Jesus para essas pessoas que com as suas bocas obedecem a Deus, mas a rebelião está nos seus corações? Nunca vos conheci, apartem-se de mim, vós que praticais a iniquidade. Como diz lá em Isaías capítulo 1, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. As palavras nunca vos conheci, não é claro, não é claro que significa que Jesus não tinha conhecimento da identidade da pessoa. Ele sabe muito bem quem essas pessoas são. Eles estão enganados, cristãos professos, cujas vidas foram gastas na prática do erro. Mas a palavra conhecer é uma expressão hebraica que representava relações íntimas. Quando a Bíblia fala, por exemplo, e Adão conheceu Eva. Quando fala conheceu, não é que ele falou: muito prazer, Eva, eu sou Adão, né? Não, está falando de relações íntimas, relações sexuais. É a relação mais íntima que uma pessoa pode ter. Não há maior intimidade do que a intimidade de um casal. Não é? Não vou falar mais porque tem crianças na sala, né? Mas é a intimidade de um casal, que é a intimidade máxima que alguém pode ter. Então, quando Jesus aqui fala nunca vos conheci, lógico que Jesus não está falando de intimidade, mas é essa intimidade no sentido de que tem uma relação próxima, de que conhece completamente a outra pessoa. Eu não vos conheço. Não vos conheço. Ou seja, Jesus está falando de uma intimidade, ao contrário disso, né? Mas o crente, Jesus tem uma intimidade especial com o seu povo. Ele conhece o seu povo de uma maneira original, de uma maneira bonita. Como diz Naum: o Senhor conhece aqueles que nele se refugiam.
O Senhor conhece o seu povo, o bom pastor conhece as suas ovelhas e conhece intimamente as suas ovelhas. Ele sabe tudo de nós, Ele cuida de nós, Ele sabe de cada detalhe da nossa vida, Ele sabe de cada inquietação do nosso coração, Ele sabe de cada assunto que passa na nossa mente, e Ele nos ama e cuida de nós como bom pastor, como o noivo que ama a sua igreja, a sua noiva. Ele cuida de nós, Ele nos ama. Jesus, portanto, vai dizer àqueles que afirmam que o conheciam, mas Ele nunca confiaram nele. Ele falou: eu não sei quem vocês são, apartai-vos de mim, vocês praticam a iniquidade. O Senhor sabe muito bem quem são os seus discípulos, e sabe que seus discípulos também irão falhar, irão tropeçar, irão cair em pecado, e talvez em pecados graves. Caso contrário, Ele jamais teria nos ensinado a orar: perdoa-nos as nossas dívidas, porque nós pecamos. E quando confessamos os nossos pecados, mais uma vez, irmãos, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Mas essas pessoas, irmãos, que vão ser rejeitadas, olha como eles eram pessoas, digamos, pensando, pessoas que estavam na igreja, se a gente fosse pensar, talvez até parecessem crentes genuínos, profetizaram, expulsaram demônios, fizeram milagres. E aqui algumas explicações para essas questões, irmãos. Falsos crentes também fazem essas coisas, algumas vezes porque foram autorizados pelo próprio Deus, como Balaão, que ia amaldiçoar a nação de Israel, mas não podia amaldiçoar, somente abençoar, e Balaão era um ímpio. Como Ciro, que a Bíblia chama de meu ungido, era um ímpio, e Deus vai usá-lo. O sacerdote Caifás, que era um ímpio, vai dizer inconscientemente, mas não intencionalmente, ele profetizou que Jesus iria morrer pela nação, em João 11:51. Há uma outra possibilidade de atos surpreendentes acontecerem realizados pelo poder de Satanás, naturalmente que também com a autorização de Deus. Jesus disse que falsos cristos surgiriam, falsos profetas se levantariam e que fariam grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, até os escolhidos. Os filhos descrentes de Seva, também lá, que Atos 19 fala, expulsavam demônios. E um dia eles foram expulsar um demônio e tomaram uma coça, tomaram uma surra. Em nome do Jesus que Paulo, você vai falar assim: Paulo eu conheço, Jesus eu sei, mas vocês quem são? Eles já tinham o costume de fazer. É que aquele dia deu ruim, não deu certo, não funcionou. E uma terceira possibilidade, irmãos, é que algumas dessas reivindicações são simplesmente falsas. Há profecias mentirosas, exorcismos mentirosos e milagres mentirosos. Isso aí a gente sabe. Sabemos até de pessoas que são contratados para representar uma cura. Mas se essas obras foram feitas ou não no poder de Deus, irmãos, as pessoas que fizeram não pertencem a Ele, não são verdadeiramente reconhecidas como desse Senhor, apesar da sua profissão, apesar deles falarem que é. As palavras de uma gravura da Catedral de Lübeck, na Alemanha, refletem esse ensino do nosso Senhor. Assim fala Cristo nosso Senhor para nós: vós me chamais mestre e não obedecem a mim. Vocês me chamam luz e não me veem. Vocês me chamam de caminho e não andam comigo. Vocês me chamam de vida, mas vivem sem mim. Vocês me chamam sábio, mas não me seguem. Vocês me chamam justo, mas não me amam. Vocês me chamam de eterno, mas não me buscam. Se eu te condeno, não me culpe. O que nós aprendemos aqui, irmãos, nessa primeira parte do texto, é que nós devemos, em especial nós como cristãos, que temos a convicção que somos salvos, irmãos, nós devemos, na nossa vida, procurar fugir do auto-engano. Espero que nenhum de nós naquele dia vá ouvir: nunca vos conheci.
Espero que todos que estejam aqui, quando falar Senhor, Senhor, vai ouvir: entra no gozo do teu Senhor. Mas eu convido você a refletir cada dia sobre a sua vida. Não deixe um dia de confessar os seus pecados diante do Senhor. Não deixe de chegar diante do Senhor e falar: Senhor, hoje eu menti. Os mentirosos não herdarão o reino dos céus, mas o crente, se ele mentir, não é porque ele é um mentiroso, ele não faz isso como um hábito, mas pode acontecer. Senhor, hoje eu menti, me perdoe. Senhor, hoje eu desejei a mulher do próximo, me perdoe. Senhor, hoje eu, sei lá quantas coisas eu posso, hoje eu falei mal de um irmão em Cristo, de uma maneira injusta. Mesmo que seja justo, irmão, você não pode falar mal. Nem justa, nem injusta. Senhor, hoje eu fiz mau juízo. Senhor, hoje eu, sei lá, tantos pecados, tanta forma de pecar, né, irmãos? Hoje eu duvidei da sua graça, Senhor. Hoje eu duvidei do seu poder. Se você nunca duvidou, irmãos, louvado seja Deus, porque eu já duvidei. E sou tendencioso às vezes ainda a duvidar. Mas não deixe um dia sem confessar o seu pecado. Uma das coisas que a gente, pelo menos quando dou aconselhamento para casais, eu sempre falo: não durma sem acertar a situação com o seu cônjuge. Nunca durma sem acertar essa situação. Não vire cada um para um lado e durma. Não. Resolva a situação antes de dormir. E esse conselho é para nós diante do Senhor. Não deixe diante do Senhor de confessar os seus pecados. Aqueles que você lembra, aqueles que você não lembra, e aqueles que você cometeu e nem sabe que era um pecado, mas você cometeu. Que Deus possa, como disse o salmista, criar em nós um coração puro e renovar dentro de nós um espírito reto, um espírito inabalável. E que possamos cantar, como diz a segunda estrofe do velho hino: Jesus me transformou. Minha vida, todo ser, quero lhe consagrar. Ao seu lado vou viver, o seu amor cantar. A mensagem transmitir aos que perdidos são. Venham todos já fruir a salvação. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Obrigado, Deus, porque Cristo nos transformou. Obrigado, Senhor, porque creio que a nossa profissão de fé, como crentes aqui desta igreja, é uma profissão de fé genuína, Senhor. Creio, ó Deus, que em alguns momentos também desobedecemos ao Senhor e te pedimos perdão. Ajuda-nos, ó Pai, a andar em santidade e retidão, e que nós possamos estar diante do Senhor no tribunal de Cristo, recebendo do Senhor a coroa da vida, recebendo do Senhor a coroa que depositaremos de volta aos seus pés em gratidão a tudo que o Senhor fez por nós, ó Pai. Ó Deus, obrigado, porque aprove ao Senhor nos salvar. Deus, eu não entendo, eu não compreendo porque o Senhor me salvou. Porque eu, Pai, eu não mereço, mas obrigado pela tua graça. Quantas pessoas, ó Deus, aí fora
humanamente falando, melhores do que eu, mas que têm rejeitado o teu evangelho. Mas o Senhor me salvou. Eu só posso render glória ao teu nome, ó Pai, me curvar ante a sua soberania e te glorificar. E eu quero, ó Pai, por toda eternidade agradecer ao Senhor por essa salvação, porque o Senhor me livrou da morte, do inferno, me livrou da perdição eterna, através do sangue de Jesus Cristo. E o Senhor nos livrou disso, Pai. Muito obrigado. E ó Deus, se alguém nessa noite aqui ainda não tem essa convicção de salvação em Cristo Jesus, que o Espírito do Senhor os conduza a toda a verdade, e que o Espírito do Senhor os convença do pecado, da justiça e do juízo, e possam confessar Jesus como seu Salvador e Senhor nesta noite. Que Deus assim, nós te louvamos, ó Deus, e que o Senhor nos abençoe em Cristo. Amém.